Você já ouviu falar que a formação em psicanálise é cara? Pois é. De fato, a maioria das escolas propõe atividades que são cobradas e, além disso, os outros pontos importantes da formação analítica, você geralmente vai ter um custo para poder realizar. E aí, a psicanálise acaba sendo uma formação, de certa forma, cara. Se você quer saber exatamente o porquê disso e como fazer a formação da maneira mais adequada, considerando os custos que tem, me segue até o final desse vídeo, que eu acho que vai ser interessante para você conseguir, fazer a sua formação da melhor forma possível. Eu sou o Dr. Saul, sou médico e psicanalista, sou membro fundador da Iniciativa de Formação em Psicanálise, e a nossa missão é ajudar você que está iniciando a sua formação em psicanálise a se tornar de fato um psicanalista bem-sucedido, tanto profissionalmente quanto no pessoal e no financeiro. Por que a formação em psicanálise é tão cara? Bom, para eu poder responder isso para você, primeiro a gente precisa relembrar quais são os elementos que compõem a formação analítica, que é o tripé que eu já falei aqui antes. Tá? O tripé da formação corresponde à análise pessoal, supervisão e o estudo teórico. Tá? A análise pessoal por si só tem custo. Tá? Não tem como evitar que uma análise ela custe um valor razoável para quem está fazendo. Tá? E aí vem dois pontos importantes, dois lados dessa mesma moeda que eu preciso que você compreenda. Tá? Um analista ético, ele nunca vai deixar de atender um paciente porque esse paciente não tem dinheiro. Tá? Ele nunca vai deixar esse paciente sem atendimento. Tá? Se não for ele que atenda, ele vai passar para um colega que possa atender esse paciente. Ele não vai simplesmente falar, não vou atendê-lo e vai embora porque você não paga o valor que eu estou cobrando da sessão. Geralmente isso não acontece, tá? Pelo menos para os analistas éticos. O que provavelmente vai acontecer é o seguinte: se você tem pouco dinheiro e vai iniciar uma análise, você vai falar para o seu analista qual que é a sua demanda, ele vai verificar se de fato aí é uma demanda de análise e de duas uma. Ou ele vai aceitar fazer a análise sua por um valor reduzido que você possa pagar e depois, assim que sua vida for se organizando, porque a proposta é que sua vida vai ficando melhor, inclusive com a ajuda da análise, que sua vida vai ficando melhor, em seguida os valores vão sendo reajustados até você realmente pagar o valor que essa análise é devida. Tá? Outra coisa que o analista pode fazer é o seguinte, pode te indicar para um outro analista da confiança dele, e esse analista da confiança dele vai poder te atender por um valor mais reduzido, por exemplo. Às vezes até por questão de agenda, várias vezes você vai atender o paciente, você não tem agenda, a agenda é incompatível com a possibilidade do paciente, você indica um colega que possa atender. Mas a ideia é que jamais se deixe atender uma pessoa por uma questão financeira. Tá? Mais cedo ou mais tarde, a vida financeira da pessoa vai se organizar e ela vai conseguir pagar a sessão mais próxima do valor que é solicitado pelo analista. Tá? Então, e aí é interessante que o outro lado da moeda é que uma análise ela nunca pode ser barata para a pessoa que está fazendo. Tá? Uma análise que é troco de pão ou que é de graça, ela não funciona, porque o próprio dinheiro ele é um dos elementos que deve ser manejado na análise dos seus pacientes para que ele possa se implicar. O mecanismo teórico para esse manejo do dinheiro é trazido por Lacan como sendo o manejo de retirar gozo da sessão. O dinheiro é uma das formas de gozar. Tá? Se você tem dinheiro, você utiliza o dinheiro, só o fato de ter o dinheiro é gozo. E quando você cobra uma sessão num valor em que a pessoa precisa abrir mão de um dinheiro, de uma faixa de conforto, você vai estar retirando o gozo dessa pessoa e a partir daí você tem maiores chances de que essa análise possa realmente andar. Tá? Então, fora o fato de que uma análise ela precisa causar galma também para a pessoa que está buscando o analista ali. Não pode ser uma coisa de graça que você possa simplesmente não ir e não fazer diferença. Tá? É importante que a análise se imponha em determinado ponto. Tá? Compreenda que isso passa muito longe da lógica do discurso capitalista, mercadológico. Tá? Não é a simples questão de simplesmente botar preço, ganhar dinheiro e ficar rico. Não é isso. Não é isso. Existe um porquê da precificação dos valores de cada sessão. Existe um porquê
né, que os valores para cada paciente às vezes não são iguais na psicanálise lacaniana. Então, isso é importante que vocês saibam. Tá? E isso tem um efeito direto na questão da formação, porque a formação, né, ela tem análise pessoal como ponto importante e um custo aí. Tá? Outro ponto do tripé da formação que também tem um custo é a própria supervisão. Quem faz supervisão sabe que elas não são de graça, né? Há um custo para cada supervisão que você faz. E aí fica a dica para vocês, quem vai participar de eventos nacionais ou internacionais de psicanálise, é um momento maravilhoso para você conseguir fazer supervisão ali ao vivo, tá? Presencial, com psicanalistas muito bons que você vai encontrar ali nos eventos. E aí você entra em contato com eles um pouco antes ou alguns dias antes do evento, e marca a supervisão, de se encontrar com eles lá e fazer a sua supervisão. E, gente, não se engane, tá? Às vezes você jura que determinados psicanalistas famosos, psicanalistas já consagrados pelas escolas de psicanálise, que eles vão cobrar caro pela supervisão, às vezes não tem nada a ver, tá? Eles vão cobrar provavelmente um preço habitual que você pagaria por uma supervisão em outros pontos do país, tá? Então fica a dica, busque a supervisão nesses momentos, porque você vai ter a chance. Fora do momento desses eventos, você também deve estar ciente de que você tem que fazer supervisão habitualmente nos casos que você atende. Quanto mais novo você é na formação, mais importante é a supervisão, porque ela vai apontar ali os pontos dos seus sintomas que podem estar atrapalhando a análise do seu paciente, né? E aí é um ponto importante que você não pode deixar de fazer na sua formação, tá? Tem custo? Tem. E é um dos fatores que faz com que a formação analítica seja mais cara, tá? E aí, nesse ponto, tá? É importante que vocês saibam que os valores das supervisões também são variáveis, tal qual das análises, tá? E aí, a relação entre o supervisor e supervisionando é tão próxima, é uma relação de confiança, que você vai ter que fazer um manejo para poder chegar a um ponto X ali, para quem tem mais dificuldade financeira, não deixar de fazer supervisão na formação, né? Todo psicanalista, tanto o supervisor como o supervisionando, tem responsabilidades com a própria psicanálise enquanto campo, né? E supervisões bem feitas devem ocorrer, as supervisões sempre devem ocorrer para quem está fazendo a psicanálise, e não pode ser dificuldades financeiras que vão ser motivos para que a psicanálise seja mal praticada no mundo, tá? Então essa é uma questão ética que precisa ser levantada, tá? Outro ponto do tripé que eu estava falando para vocês é o estudo teórico, tá? O estudo teórico já é um ponto bem interessante do ponto de vista do custo da formação, porque a gente tem várias possibilidades de estudo que não são cobrados, tá? Todas as escolas costumam ter atividades que são abertas, não precisa ter dinheiro para poder participar. No entanto, para quem está fazendo a formação analítica e uma formação séria, não é suficiente, tá? Os estudos gratuitos, eles acabam tendo suas limitações. Infelizmente, você vai ter que lançar mão de alguns cursos, de algumas atividades que são pagas e não tem como, tá? Outra parte também interessante é o seguinte: quem está trabalhando na formação com afinco, com implicação, você vai ver que necessariamente você vai estar produzindo material escrito, textos, e eles vão ser apresentados em determinadas atividades. Essas atividades geralmente têm um custo, né? Encontros, jornadas geralmente têm um custo para acontecer. E aí é interessante que você saiba que precisa ter um dinheirinho ali para investir nessas atividades, tá? Elas são importantes na formação, né? Eu indico que você não deixe de fazê-las, tá? No entanto, né, vocês já estão percebendo que se juntar tudo, né, na ponta do lápis, você vai ver que a formação analítica, não importa de qual escola seja, ela é cara. Ela tem um custo. Você vai conseguir fazer com maior ou menor dificuldade financeira, mas sempre ela vai ter um custo um pouco a mais do que aquilo que seria fácil de fazer. Fácil nunca vai ser, até porque não pode ser simples, não pode ser fácil. Tem que haver implicação, e o dinheiro está totalmente ligado à implicação das pessoas na formação analítica. Então, né, compreenda isso, gente. O dinheiro na formação analítica, ela não é uma questão mercadológica, ela não é uma questão de lógica de marketing, tá? Não é uma questão de
o mais caro é o melhor. Isso não necessariamente é verdade na psicanálise. Muitas vezes o custo de uma formação tem a ver com a implicação que a pessoa precisa ter sobre ela. Um analista vai fazer sessões e supervisões mais barato dependendo da necessidade da pessoa. E nunca será barato o suficiente para que a pessoa fique confortável, né? A implicação vai estar sempre no horizonte e isso é importante que vocês sempre saibam, tá? A formação analítica, gente, ela tem custos e infelizmente ela não pode ser feita como sendo um bico ou uma coisinha que você não tem nada para fazer, então vai aproveitar e fazer a formação. Não é assim que funciona, tá? Ela precisa de implicação e isso inclui o dinheiro. Repetindo, o dinheiro é uma forma de fazer com que a implicação ocorra da melhor maneira possível. E ela sempre vai se apresentar como sendo um manejo de gozo também, tanto nas análises quanto na formação como um todo, tá? Espero que esse vídeo te ajude na sua formação, compreenda um pouco mais sobre a questão do custo da formação, tá? E que te ajude a pensar um pouco mais a formação e te dê uma certa força para continuar da melhor forma possível, tá? Se você gostou desse vídeo, tá? Dá um like para ele chegar para mais pessoas. Considere se inscrever no nosso canal para ter acesso aos próximos vídeos que a gente vai estar postando nele. E muito obrigado por estar aqui participando com a gente da formação, que essa é uma atividade iniciativa importante para nós. Espero que seja também para vocês. Muito obrigado e até a próxima.